finalmente quero falar de algumas coisas rápidas, porque eu não vou ter outra oportunidade para dizer isso, né? Quando se fala, por exemplo, 5 minutos, eu vou tentar, vai ser uma correria, mas tudo está sendo uma correria. Então, um pouco mais de correria, um pouco a mais, um pouco a menos, não vai fazer muita diferença. Jurisdição, há jurisdição na arbitragem, há uma jurisdição arbitral, diferente da jurisdição estatal. São 5 características da jurisdição. Tem lide, pressupõe lide a jurisdição arbitral, sim. Lide de direitos disponíveis ou indisponíveis sujeitos a acordo ou transação. Tem lide? Tem lide. Tem a ideia de inércia vale? A ideia de inércia vale? Não vale. Por que não vale? Não vale porque para o juiz que é juiz antes do fato, e ele está lá dentro do fórum, eu preciso dizer na lei, juiz, você não pode abrir processo de ofício, porque ele é juiz. Não tem nenhum sentido dizer para o árbitro, árbitro, você não pode abrir processo de ofício. Por que não tem sentido? Porque o árbitro antes da arbitragem, ele não é nada. E para alguém que é nada, eu não preciso dizer, você não pode abrir arbitragem de ofício. Entendem? Não se aplica. A ideia da inércia é completamente inaplicável. A ideia de inércia é completamente inaplicável. Tá? Lides. Eu uso a palavrinha para a gente lembrar das características. Definitividade. Tem definitividade na decisão arbitral, na sentença arbitral? Tem. Vou chamar isso de coisa julgada? Até posso chamar coisa julgada arbitral. Não é atacável por rescisória, é atacável por ação anulatória. Tem definitividade? Tem uma definitividade. Isso é parecido também. Né? Escopo de atuação do direito. Atuação do direito. Que direito? Direito brasileiro? Argentino? Afegão? Turco? Qualquer um que você queira. Não, esquece o direito. Aplique só os princípios gerais. Aplique o seu senso de justiça, árbitro. Equidade. Aplique a ideia de justiça no caso concreto, em você que nós confiamos. Nós confiamos em você. Julgue segundo o seu senso. Não pode? Se eu posso jogar meu direito no lixo, eu posso instituir o lixeiro para julgar, e ele julga segundo o senso de justiça dele. Então, escopo de atuação do direito? É um pouquinho diferente, né? O juiz tem que estar submetido à Constituição e à lei. Ele não pode julgar fora da Constituição e fora da lei. Mas o árbitro, fora da Constituição e fora daquilo, também não pode. Mas, sem infringir ordem pública, bons custos, ele pode decidir do jeito que ele quiser, porque a gente está autorizando. Então, é um pouquinho diferente. E a substitutividade existe na arbitragem? Com certeza. O árbitro se substitui às partes em litígio e ele impõe uma decisão ao conflito. Essa é a ideia de substitutividade. Tem na jurisdição estatal e tem na jurisdição arbitral também. O que não tem na arbitragem? Na arbitragem não se aplicam os princípios constitucionais da jurisdição. Aderência ao território na arbitragem, não tem aderência ao território na arbitragem. Acesso à justiça, o acesso à justiça naquele sentido amplo, tem. Né? Juiz natural se aplica só à imparcialidade. Por que eu estou falando JJ? Porque para a gente lembrar dos princípios da jurisdição, a gente tem que lembrar de uma frase que parece um sambinha de carnaval antigo, que é G. Se lembrar disso, você lembra dos princípios da jurisdição. 2 As e 2 Js. Então, há aderência ao território, há acesso à justiça, já falamos. Juiz natural, só se aplica a imparcialidade. Juiz inerte, nossa, mas nunca falei, eu vi falar de juiz inerte, eu também não, mas eu precisava de um outro J. Porque se eu falasse com 100 J, ia ficar estragava tudo. Eu precisava de outro J. Então você lembra do juiz natural, naturalmente você lembra do juiz inerte. Para pensar na arbitragem, não precisa, a inércia não se aplica, porque eu não preciso dizer para o nada que ele não pode abrir processo. Então, né? E aí vem os Is, indelegabilidade, isso vale para os poderes. E se a gente quiser na arbitragem estabelecer a delegabilidade do poder de julgar, pode? Pode. Inevitabilidade, isso é coisa da jurisdição, a jurisdição é inevitável. Se a jurisdição fosse evitável, eu receberia o oficial de justiça em casa como eu recebo o entregador de gás. Não, seu oficial de justiça, eu não quero, esse mês não. Olha, diga ao seu juiz que eu estou de viagem, estou muito cansado, volta em janeiro, quem sabe eu participe do processo, tá? Tchau, bem. Né? Se a jurisdição fosse evitável, não tinha ninguém preso. Ninguém tinha seus bens penhorados. É porque a jurisdição é inevitável que todas essas coisas acontecem. Bom, e a arbitragem tem isso? Não tem. Porque eu posso, por princípio, dizer assim, não me submeto à arbitragem jamais. Eu não assisto nenhum contrato que me impõe uma cláusula arbitral, eu nunca vou para não compro o seu carro, não compro o seu avião, não compro o seu aeroporto se tiver cláusula de arbitragem. Ponto. Então ela é evitável. A arbitragem é perfeitamente evitável, mas a jurisdição é completamente inevitável. Essa é uma outra diferença.
né? E sobra a imparcialidade, que também se aplica. Então, os princípios da jurisdição, que são princípios da jurisdição estatal, não se aplicam à arbitragem, embora as características, em parte, elas se apliquem. Finalmente, só quero falar disso. Quando eu penso em defesa, eu posso lembrar da ampla defesa para elencar todos os direitos que alguém tem na arbitragem, com certeza, sem problema. Quando eu falo de ação, que é o terceiro grande tema do direito processual, né, jurisdição, defesa, ação. Quando eu falo de ação é complicado, porque o direito de ação é o direito de exigir do juiz uma decisão contra alguém, exigir do juiz uma decisão contra alguém. Eu tenho um direito contra você, mas eu não posso exercer a autotutela, e você não quis fazer acordo comigo. Então a autotutela ficou eliminada e a autocomposição também. O que me sobrou? Promover uma ação. É direito contra o Estado, de exigir que o Estado dê uma providência contra ela. Isso é ação. Na arbitragem não tem isso. Eu não exijo do árbitro uma providência contra alguém. Eu não exijo do Estado eu não exijo do árbitro uma providência que não depende da vontade dela de participar. Então a ideia de ação é complicada em arbitragem. Nesse sentido de direito a uma sentença de mérito, salvo num sentido amplíssimo. Não nesse sentido no Estado de Direito, onde o juiz não pode abrir processo e eu tenho que promover uma ação para exigir que o juiz dê uma providência contra ela, contra a vontade dela, de participar, inclusive. Isso não existe na arbitragem, então o conceito de ação entra um pouco em crise quando eu penso em arbitragem. E, finalmente, em relação ao processo. Aqui eu quero fazer um desenho, eu não tenho lousa, eu vou fazer com a mão mesmo, né? O processo judicial no Estado de Direito é o processo acusatório, não é o processo inquisitório. O juiz não pode abrir processo. O juiz que abre processo é inquisição. Né? Nós assistimos isso por 800 anos na Europa. Inquisição nunca mais. Processo inquisitório nunca mais. Né? Processo inquisitório é coisa de Cuba. Processo inquisitório é coisa de Coreia do Norte. Processo inquisitório é coisa de China. Processo inquisitório é coisa de regime fechado, de ditadura. Processo inquisitório, não. O processo é acusatório. Então, o processo acusatório é assim. Tem o autor de um lado, que manda uma flechada no juiz para cima. Esse é o ato número 1. O autor manda uma flechada no juiz. É uma flechada sempre no juiz, que o juiz fala, mais uma que eu tenho que julgar, e não queria, mas eu vou ter que julgar. Bom, aí o juiz, o que ele faz? Ele manda uma flechada no réu. Aí o réu chia mesmo. Né? Ai, não, vou ter que ser réu no processo. Contra a minha vontade, vou sofrer uma sentença. Então, o processo judicial é 1, 2. O juiz está em cima, porque é ente soberano, 1, 2. Esse é o processo judicial, que é o processo acusatório, que é o processo no Estado de Direito, que no processo no regime democrático o processo é acusatório, é desse jeito. E a arbitragem, como é que é? Não é nada disso. É um triângulo invertido. Aqui eu preciso segurar o microfone. Parte santista e parte corintiana. Vamos fazer uma arbitragem? Vamos começar a negociar? Vamos! Estamos aproximando! Conseguimos fazer a convenção arbitral! Esse é o ato número 1. Um para cá, um para lá, em cima. Agora, tem o ato número 2. Nós vamos instituir e o árbitro vai ter que aceitar. O árbitro! Está formada a relação jurídica convencional, que é diferente da relação jurídica processual. A processual é assim, a arbitrária é assim. Uma é a relação processual, que tem um juiz ente soberano em cima. Na arbitragem não tem ente soberano. A soberania está onde? Na vontade, na autonomia das partes. Parte corintiana e parte santista instituindo o árbitro para baixo. Essa é a diferença entre as duas. Não é? E que se submetem... Um árbitro São Paulino. Claro, tem que ser um árbitro São Paulino. Mas aí os dois perdem, né? Aí os dois perdem, esse é o problema. Essa parece ser a diferença. Então, jurisdição. Há uma jurisdição arbitral, que não é a jurisdição estatal, os princípios não se aplicam. O conceito de ação, ele entra um pouco em crise. A ampla defesa entra um pouco em crise. E quando eu penso em processo, é um método semelhante, mas diferente. E aqui eu vou dizer uma coisa, professora, com todo o respeito a todos vocês, quem me conhece sabe que em mim não existe discriminação. Absolutamente. Eu não apenas amo os direitos humanos, como eu procuro vivenciar os direitos humanos em todos os dias, em todos os minutos, no relacionamento com todas as pessoas. Até para dar um tapa no meu cachorro, eu sinto culpa. Claro que eu não daria nunca em alguém.
Nem físico, nem verbal. Mano, meu cachorro eu preciso. Porque ele pode subir em todos os lugares da casa. Ele pode ir aonde ele quiser, menos na minha cama. E faz 1 ano que ele está lá. E ele sobe todos os dias. O cara é sem vergonha no último. Então, quando ele sobe, ele toma um tapa. E eu sinto culpa de dar o tapa. Isso talvez mostre o quanto eu respeito direitos humanos. Não é? Mas eu tenho que concluir essa palestra dizendo isso. Gente, muita gente confunde processo com arbitragem. E eu vou fazer essa piada correndo todos os riscos, porque ela é inesquecível, e me perdoem, mas não há nenhum preconceito no que eu vou dizer, tá? Processo e arbitragem são muito parecidos. Arbitragem e processo são coisas muito parecidas, mas eu vou ousar afirmar que confundir processo com arbitragem é mais ou menos a mesma coisa que confundir mulher com travesti. É muito parecido, mas não resiste a uma investigação mais aprofundada. Muito obrigado.